Você crê que Deus nos deixou regras para vivermos na presença dele? Quem crê? Pode levantar a mão só para mim ver? Porque se você... Eu tenho um problema para ouvir. Então, quando a pessoa fala muito baixo, eu não escuto. Então, ou você fala assim, ó, amém! Ou então eu vou pedir para você levantar a mão, porque senão eu não consigo saber. Você crê que Deus deixou regras para nós? Amém? Graças a Deus. Uma delas, que diz respeito... Obrigado. Que diz respeito à fé. A gente intitulou a fé que a gente prega aqui como fé real. A gente intitulou dessa forma, e eu acredito muito nessa fé. A fé real, a fé verdadeira. Ou como eu estou pregando lá na igreja, a fé do coração. O homem é feito de 3 partes, nós já falamos várias vezes sobre isso, mas eu preciso começar aqui. O homem é feito de corpo, alma e espírito. O corpo é uma casa em que a gente habita nesse mundo, para a gente se manifestar nesse mundo. Então o corpo é o que menos tem importância. A gente deve cuidar do nosso corpo, a gente deve cuidar do templo do Espírito Santo, esse é o corpo que nós temos. O problema é que nosso corpo tem vontades, o nosso corpo tem desejos, e o nosso corpo anseia por satisfazer o desejo dele. Então deixa eu te dar um exemplo. Eu sei que aqui não tem, se tem, você vai saber o motivo. Não estou aqui para acusar ninguém, mas para explicar a palavra do Senhor. O que é que deseja fumar? O corpo, a alma ou o espírito? O corpo. A alma não precisa disso. O espírito não quer isso. O que deseja usar drogas? O corpo, a alma ou o espírito? Isso a Bíblia chama, lá em Gálatas, se Deus nos der a oportunidade, nós vamos até lá, chama-se obras da carne. Paulo disse assim, ó, aqueles que militam pela carne não herdarão o reino dos céus. E é muito simples entender isso. Quando você entende o que são os desejos de nossa carne. A outra coisa, nós vamos passar por isso, espere em Deus. A outra parte é a alma. A alma é feita basicamente de 2 coisas. Emoções e intelecto. O seu poder de raciocínio, o seu poder de lembrar dos versículos, como o pastor lembrou aqui, o poder de decisão, eu vou para a esquerda ou vou para a direita, o poder que você tem, já falei do raciocínio, e as suas emoções. A raiva, o ódio. Isso tudo faz parte da sua alma. A sua alma é isso. Basicamente ela é feita do seu poder intelectual e das suas emoções. O espírito é o sopro de Deus. É o que nos diferencia de tudo que Deus criou. É o que Deus falou que seríamos iguais a Ele. É o espírito do homem. O homem quando nasce, em Romanos diz que o homem quando nasce afastado de Deus, longe de Deus. Ninguém nasce religado em Deus. A Camila, minha filha, levanta a mão, dá um tchau pro pai. A Camila, minha filha, nasceu na igreja. Mas ela não nasceu em Deus, ela nasceu na igreja, ela nasceu num templo, mas não em Deus. Para ela nascer em Deus, um dia ela teve que ir até Ele e pedir para que salvasse ela. Imagina que eu fosse o melhor pastor do mundo. Imagine que outro pastor semelhante a mim não existiria. Eu não tinha poder para fazer isso por ela. Ou ela fazia o caminho de volta para Deus, ou ela não ia ter salvação. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas e os bebezinhos?
Eles nascem apartados de Deus, sim. O que diz em Romanos é isso. Eu só não caio no erro de falar que se uma dessas crianças acontecer de falecer, está apartada de Deus para sempre. Porque eu não posso falar uma bobagem dessa. Se o próprio Jesus disse assim, dos tais é o reino de Deus. Então o que eu entendo com isso é que até uma certa idade, existe uma coisa chamada tempo da ignorância. Isso é uma das regras. Olha que legal. Tem uma regra aí. Enquanto não chegar o tempo apropriado, a pessoa vive na ignorância, ela tem uma salvaguarda do Senhor. Mas a hora que chegar, ela tem que tomar a decisão por Jesus. O que é essa decisão por Jesus? É você aceitar Jesus e as condições dele. Porque antigamente eu falava assim, Bruno, você tem que aceitar Jesus. Eu parei de falar isso. Porque está errado falar você tem que aceitar Jesus. A verdade é que você tem que aceitar Jesus e aceitar as regras dele e as condições dele. É a forma como ele quer que você viva. Você sabe que antes de você nascer, Deus sonhou com você. Antes de você existir, você existia em Deus. Por isso que os pastores mais antigos, eles diziam que um dia você tem que fazer o caminho de volta. Um dia você tem que fazer o caminho de volta. Da onde você saiu. De Deus. Quando Deus sonhou com você, Tiago, quando Deus pensou na sua vida, Deus, por ser onisciente, ele sabia do primeiro dia da sua vida, como saberia do último dia da sua vida. Porque para Deus não existe tempo. O tempo está preso, nós estamos presos a ele, não Deus. O primeiro dia da sua vida e o último está diante do Senhor. Todo esse trajeto da sua vida, não sei quanto tempo você vai viver, 60, 70, 80, 120, 130 anos, eu não sei. Mas seja quantos anos você viver, todos eles ficaram latentes diante de Deus. E Deus projetou para você todo esse caminho. Ele projetou, ele sonhou um caminho para você e não predestinou um caminho para você. Entende o que eu estou falando? Ele sonhou com um caminho para você. E nesse caminho ao qual ele sonhou com você, todas as suas dificuldades, todas elas estavam supridas. A Bíblia chega a dizer assim, ó, muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Dá para entender isso? Nós estamos em Romanos 10. Mas como Deus conduziu, eu vou pedir para... Você está com a Thompson? Pega uma Thompson. A Thompson do Bruno está comigo. Então deixa o Bruno. Aí. Eu quero que você leia 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Você consegue pôr aqui, filhinha? Só põe na hora que eu falar. Não põe agora, não. 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 3. Você consegue pôr aqui, filhinha? Pode pôr, então. Lê para mim, Bruno, por favor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Isso, é o seu versículo 3. Você sabe o que está dizendo nesse versículo? Eu vou traduzir porque você sabe que por a gente não ler o Novo Testamento com frequência, a gente fica inapto. Como é que eu vou falar quando eu fico despreparado para entendê-lo? Incapacitado de entendê-lo. Então quando Pedro está falando, parece ser um monte de palavras, mas o que Pedro está dizendo é isso, ó. E visto que com o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade,
pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. O que isso quer dizer? Que o plano de Deus para a sua vida estava todinho ele projetado e todo ele ia dar certo. Porque tudo que você precisasse no caminho tinha sido providenciado pelo poder de Deus. Pelo conhecimento daquele que nos chamou. Quem que foi que nos chamou? Quanto mais eu conheço Deus, mais supridas as minhas necessidades eu tenho. Pastor, mas eu estou passando um momento difícil. Vá mais para dentro de Deus. Vá mais para dentro de Deus. Quanto mais você ficar distante de Deus, pior é. Deixa eu fazer uma reflexão bem rápida para você, e aí a gente vai entrar em Romanos 10. Existe uma fé, que ela é uma fé mental. É uma fé racional. Essa é a fé que todo mundo tem. Se você for daqui até Suzano, e todas as pessoas que você achar na rua, você perguntar se elas têm fé em Deus, elas vão falar que tem. Todas elas. Isso é uma fé racional. Ninguém, mesmo que não tiver fé, não vai falar, eu não tenho fé em Deus. Ela não fala. Então a fé, essa é uma fé racional, uma fé entendida. Agora não é a fé que nós pregamos. A fé que nós pregamos foi intitulada aqui nessa igreja, eu gosto muito do título, chamado Fé Real. Essa fé não vem da mente, essa fé não vem de emoção, essa fé vem do coração. Então aí sim, nós vamos ler Romanos 10. Versículo de número 8. Lê para mim, Tiago. 10, versículo de número 8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Peraí, deixa eu... Agora que eu lembrei que aqui tá ligado, né? Então se não sair no microfone, não sai aqui. Não precisa, deixa que eu leio aqui, ó. Mas, o que ela diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Aonde está a palavra de Deus? Aonde está a palavra da fé que pregamos? Tem 2 lugares que ela está. Se você ler o versículo de novo, você vai saber onde ela está. Aonde ela está? Na boca e no coração. Por que na boca e no coração? Porque a Bíblia fala que a boca só fala o que o coração está cheio. Se o coração está cheio da palavra, está cheio na boca também. Se no coração está cheio de palavrão, você só fala palavrão. Você pode ver se não é assim. Está cheio de derrota no coração, só sai derrota pela boca, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, disse aqui. Versículo de número 9 diz assim: se com tua boca confessares a Jesus, que Jesus é o Senhor, e em teu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê. Então aqui tem uma regra. A fé verdadeira, a fé que move o monte, a fé que faz a cura se manifestar, a fé que faz com que a pessoa seja liberta, é a fé do coração, do espírito do homem. Essa daí não tem jeito de ser aprendida. Não tem como você estudar. Essa só vem por um lugar. A Bíblia diz que é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu falei para você que quanto mais dificuldade se apresenta na sua vida, mais você tem que entrar em Deus. Porque quanto mais você entra em Deus, mais força você tem para lutar contra aquele mal. Por quê?
Porque quanto mais se conhece de Deus, mais fé surge. E quanto mais fé surge, mais força tem contra o inimigo. Porque com o coração se crê. A palavra de Deus fala que a minha fé, a verdadeira, a fé real, ela vem só do coração do homem. Em outras palavras, a fé verdadeira vem do espírito do homem. E agora eu entro na parte do espírito, porque eu falei do corpo e falei da alma. Mas eu propositalmente não falei do espírito. O que eu faço com o meu espírito? O espírito não tem o que fazer. O espírito tem que ser renascido. Ele tem que nascer de novo. Em João 3, Jesus se depara com um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos principais da sinagoga. Foi ter com Jesus à noite, porque de dia ele tinha vergonha. Então ele vai e fala com Jesus. Jesus fala assim: olha, eu não me importo. Isso é palavras minhas, tá? Eu não me importo em que situação você está, eu não me importo em que cargo você ocupa, eu não me importo se você é um juiz, um advogado, se você é uma pessoa que está passando necessidade, desempregado, eu não me importo com isso. O que eu me importo é em falar para você uma coisa: é necessário nascer de novo. Aí a pessoa fala assim: pastor, mas Jesus podia ter tido uma consideração. Ei, preste atenção numa coisa. Jesus veio para salvar. E quando a pessoa quer a salvação, quer a bênção na vida dela, ela não adianta ir lá buscar o peixe para a pessoa comer. Tem que ensinar a pescar. Jesus olha para Nicodemos, era um homem velho de igreja, ou da sinagoga, e ele fala: é necessário nascer de novo. Nascer da onde? Da água e do Espírito, disse Jesus. Então, quando eu sou batizado nas águas, a Bíblia fala que acontece o quê? Nasço de novo. Vamos explicar o nascer de novo? O espírito do homem é recriado. Você lembra, pastor, quando diz na Bíblia que o coração do homem é enganoso? Isso está escrito lá no livro de Provérbios. O coração do homem é enganoso. Mas deixa eu te falar uma coisa, e preste atenção no que eu estou falando agora. O coração do homem é enganoso enquanto ele não nasce de novo. Que a partir do momento que ele nasceu de novo, o espírito do homem não é mais enganoso, porque agora ele está ligado ao Espírito de Deus. Mas dentro do seu coração está assim, ó, vai se resolver. Já aconteceu isso com você? Essa é a fé verdadeira. Não é aquela que você pensa: não, e se eu for lá, e se eu pedir oração para aquele, e se eu pedir oração para aquele outro, vai dar certo, porque esse aqui faz isso, aquele outro faz isso. Isso é uma fé mental. Essa fé mental não resolve. A fé que resolve é a fé do coração, a fé do espírito do homem, o espírito em contato com o Espírito de Deus. Vou te dar um exemplo de fé do coração. Pedro estava dentro do barco, Jesus chega andando sobre o mar. Pedro olha aquilo, se maravilha. Primeiro ele se assusta, mas Jesus fala que não era um fantasma, né? Que era uma tradição judaica, que se aparecesse uma visão no mar ia ser um fantasma. Jesus fala: sou eu, então apazigua tudo, pode ficar tranquilo. Aí Pedro olha e fala assim: Senhor, se é o Senhor, me faz ir ter contigo. Jesus falou assim: vem. E ele pisa na água, e a água não sucumbe o pé dele, dá para entender? Ele sente firmeza em cima da água. Aí ele começa a dar um passo ou dois, eu não sei quantos passos ele deu. Essa era a fé do coração dele.
Mas você vê como ele automaticamente tira a fé do coração e coloca a fé na mente dele. Ele olha para a tempestade, ele é pescador, ele conhece aquela tempestade, ele sabe que ele está num momento muito difícil, porque ele é pescador experiente. Ele fala, essa tempestade aqui não é brincadeira. E ele começa a amedrontar. A fé saiu do coração, veio para a mente, ele começa a afundar. Porque agora ele acha razão para afundar. Você entendeu isso? Sabe quando você fica lá, caramba, por que eu estou passando por isso aqui? Foi aquilo que eu fiz aquele dia. Foi aquilo outro que eu fiz naquele outro dia. E você começa a achar razão para você afundar. Mas Jesus não pedia nada disso para ele. Jesus falou uma frase muito clara para ele: vem. Essa é a palavra direta, essa é a palavra pregada direta ao coração. A fé surgiu no coração dele e ele foi. O que Pedro tinha que fazer? Somente uma coisa: resistir. Jesus falou para mim, e eu vou. Se eu tiver que passar uma semana com ele andando em cima da água, eu vou passar uma semana andando em cima da água. Que essa é a fé do coração. E eu não vou abrir mão dela. O centurião, quer outro exemplo? Eu te dou. O centurião romano, soldado romano, não tinha nada a ver com judeu. Soldado romano. Ele olhou para Jesus e falou assim: meu servo está doente. Aí Jesus olha e fala para ele, e, como se diz, dá-se a entender na palavra, Jesus está indo com ele para ir lá curar, levar a cura para o... Ele falou, não, senhor, eu não sou digno disso. Olha só o que ele fala. Somente uma palavra é o suficiente para transformar a vida dele. Essa uma palavra. A Bíblia fala que Jesus se surpreendeu com ele, se alegrou com ele. Falou, olha que em Israel não tem essa fé não. O que Jesus fez com aquela fé? Desprezou? Vai que ele está curado. Do jeito que você intentou, no seu coração. Então não era na mente. Não era uma coisa que dê para raciocinar. Para dê para juntar. Como é que você pode me explicar que uma pessoa com uma fase terminal de uma doença fica curada? Como é que você faz para explicar isso? Nem médico consegue explicar. Porque essa não é uma fé mental. Ela não é uma fé que tem caminho racional. É uma fé do coração. E ela só vem pela palavra de Deus. Amém? A Bíblia fala que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz a confissão. Eu queria que você abrisse lá no livro de Gálatas, só para mim fazer o contraste agora com você. Gálatas capítulo 5. Depois eu quero fazer uma pergunta para você. Se é um celular tocando, provavelmente deve ser Jesus ligando. E se não for Jesus ligando, no momento não dá para interessar. Pediria que vocês desligassem o celular. Gálatas 5. Versículo de número 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfazeis os desejos. A carne tem desejo. Eu vou voltar um pouco para trás agora.
como é que vocês foram criados? Penso que assim como eu, que nós não somos de outro planeta. Você foi criado a reagir a tudo aquilo que você via, que você ouvia, que você sentia. Você foi criado a reagir em cima disso. Os sentidos. Então, por exemplo, me fala aí uma coisa que você gosta de comer. Rápido. Churrasco. Isso aí também todos, né? Então, quando você sente o sabor da carne, você se alegra. Isso. Só de sentir o cheiro. O cheiro também. Me fala uma coisa que você não gosta agora de comer. Papel, pronto. Pedra. Tabule, você não gosta de tabule? Tabule é bom. Mas você viu que pelo paladar ele tem coisas que ele reage bem, tem coisas que reage mal. Então você ouve lá na televisão, vem uma nova onda de coronavírus, assim. E você vai reagir agora. E a forma como você reage é a forma que nós vamos entender se a tua fé é mental ou se a sua fé é espiritual. Quando você foi jogar bola lá, você jogava bola quando você era pequeno? Você caía, ralava, ai, aquela dor. Você ia para casa, você sabia que sua mãe ia passar lá um remédio e ia arder. Tudo você foi criado para reagir em cima dos sentidos que você tem. A sua visão, seu olfato, seu tato, paladar, audição. Tudo você foi doutrinado, ensinado a reagir. E você tem que pensar em soluções, em saídas para isso. Não é assim? Até o dia em que você encontra Jesus. A partir do momento, preste atenção nisso, para o diabo não roubar a sua bênção agora. A partir desse momento, existe um sentido que você não tem. Mas agora você passa a ter. É o sentido de Deus. Esse sentido é a fé. A fé contradiz todos os sentidos que o seu corpo está acostumado a reagir. Então, por exemplo, eu torci o joelho. Os meus sentidos dizem que se eu não for lá colocar uma atadura, tomar anti-inflamatório, tudo, o meu joelho nunca mais vai ser arrumado. Eu vou ter problema no joelho por toda a vida. Mas o sentido de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as dores. Você entende que a fé não é uma coisa mental, a fé é uma coisa espiritual? Você entende por que tem muita gente que chega aqui na frente, você faz oração, parece que entrou na igreja ontem, entrou ontem na igreja, você faz oração, recebe a cura. E tem gente que às vezes tem muitos anos de igreja, muitos anos, você ora, a pessoa fala assim, vai dar certo dessa vez. Não vai. Porque se está esperando algum resultado físico para depois crer, essa não é a fé do coração. Deixa eu te ajudar agora num momento e eu peço para você ter paciência comigo. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração agora. Se tiver alguma coisa passando na sua cabeça, eu quero que você se concentre no seu coração. Quando você está ouvindo isso que eu estou falando para você, seu coração está ardendo. Ardendo assim, Deus está falando com você em algum momento da sua vida, em alguma situação da sua vida, sei lá. Ou não, você está assim, poxa, eu estou tentando aqui, mas eu não estou conseguindo ver nada.
Abre seu olho, porque a maioria fechou o olho. E você sabe por que se fecha o olho? Porque o sentido do seu corpo é assim, ó. Quando você tem que olhar para dentro do seu coração, você não quer olhar nada para não interferir. É por isso que se fecha os olhos. Você vê que eu não pedi para você fechar os olhos, mas você fechou. Porque você quer se concentrar no seu espírito. Em algum momento Deus falou, poxa, naquele caso que está acontecendo, aquele emprego que não veio, aquele problema que não se resolveu, ou aquela enfermidade que ainda insiste em ficar lá, aquele problema conjugal que ainda está lá, seja lá o que for, Deus falou alguma coisa para você? Pastor, comigo falou. Essa é a palavra direta para você. A partir de agora você tem tudo que você precisa para vencer. Pastor, mas foi uma palavra pequena. Do centurião foi uma palavra só mesmo. É só uma só que precisou. E uma só levantou um homem que sei lá quantos quilômetros estava de distância. Porque no mundo espiritual não tem distância. Um dia um homem ligou para mim e falou assim, você pode orar pela minha filha? Falei, posso. Ele falou, quando você vem? Eu falei, eu oro agora. Ele falou, mas eu estou a 500 quilômetros daí. Falei, não tem problema. Põe o telefone no ouvido dela. E eu vou colocar a minha mão sobre a cabeça dela. Mas pode isso? Ela sentiu minha mão em cima dela? Porque a fé não era racional, a fé era espiritual. Fiz a oração, ela foi curada. Mas pastor, você não estava com a mão em cima dela, mas quem disse que eu precisava estar com a mão em cima dela? Eu precisava era orar com fé, e ela precisava receber com fé. E no mundo espiritual não tem distância, o Espírito Santo é que está lá. E é Ele que fez. Gálatas 5, versículo 16 diz assim, digo, porém, andai no Espírito e não satisfazeis os desejos da carne. Jesus disse que a carne era fraca. E aí você vai achar que eu estou contradizendo Jesus falando que a carne é forte. Aí você olha que nenhum irmão da Assembleia de Deus olhou para mim e falou assim, esse pastor não sabe o que fala. Jesus falou que a carne é fraca, ele está falando que é forte. A carne é fraca para se manter em santidade, mas ela é forte para derrubar você. Deixa vazar os desejos da carne. Deixa a carne, a hora que bater o cansaço, você deixar o cansaço andar. Você fala, não, eu estou cansado mesmo. Aí você solta bastante pela sua boca, assim, ó. Eu estou cansado mesmo, eu estou cansado, eu não consigo fazer nada, eu não consigo, não tenho ânimo mais para nada. Vai falando. Porque a Bíblia fala que da boca sai, mas é do coração que está se crendo. O que eu tenho que fazer, pastor? Subjugar. Não, eu não estou cansado, em nome de Jesus eu vou para a igreja, vou louvar o Senhor, vou engrandecer o Deus da minha salvação. Vamos para as obras da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E antes esses se opõem um ao outro para que não fazeis o que quereis. O Espírito na sua Bíblia está com letra maiúscula. Então se entende quando lê isso aí que é o Espírito Santo. E não é. É o Espírito do homem. Porque está falando da luta da carne e do Espírito do homem. Porque se esse Espírito for o Espírito Santo, a carne tinha que ser a carne do Espírito Santo também. E não é. Então vamos lá. 19, eu vou pular a parte da lei aqui. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissersões, facções, inveja, bebedice
e coisas semelhantes a essas, como por exemplo cigarro, drogas e tantas coisas mais, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui a gente acha que é simplesmente um monte de regra, um monte de coisa que o apóstolo Paulo falou para que eu não pudesse cometer ou não. Mas a verdade é que o segredo está tudo no versículo 16. Quem anda pela carne faz tudo isso aqui. Quem anda pela carne tem ira, peleja, briga, discórdia, fico de mal com o irmão. O Bruno me chamou a atenção, já não gosto mais dele. O Tiago falou um pouco mais alto comigo, eu não consigo perdoar. Porque isso tudo é a pessoa que está sendo levada pela carne. E muitas vezes os irmãos vêm para nós, o pastor ainda fala assim, ó, é o diabo. Não, não foi. A verdade é que nós não quisemos subjugar nossa carne. O diabo é um aproveitador. Ele é oportunista. Porque ele poder não tem nenhum. Ele poder não tem nenhum. E eu explico para você rapidamente. Quando Lucifer quer dizer anjo de luz. Quando Lucifer se rebelou no céu, ele foi expulso do céu e apartado de Deus para sempre. Deixa eu te fazer uma pergunta, se você puder me responder. Onde existe a fonte do poder? Não é em Deus? Se o diabo está apartado de Deus, da onde vem poder para ele? Não existe poder para ele. Ele está apartado de Deus. Ele consegue o poder de Deus pelas suas palavras, pela sua fé, pelas suas atitudes. É ali que ele trabalha. Então ele é um oportunista. Ele é um oportunista. Ele vai cochichando no seu ouvido para você falar bobagem, para você falar coisas que não devem. E ele pega aquelas palavras para usar contra você mesmo. Porque poder ele não tem. Se o diabo tivesse poder, não existia cristão nesse mundo, ele tinha matado todos. Jesus falou que ele veio somente para o quê? Roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Não vida rastejando e nem vida miserável, mas vida com abundância. Mesmo porque ele pediu para que nós fosse a bandeira desse mundo. Ele falou que eu tinha que ser sal da terra, luz do mundo. Como é que eu vou ser sal da terra e luz do mundo se eu mais sirvo de... Não estou achando a palavra para falar. Se eu não quero, eu não falo. Vamos lá. Idolatrias, 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, pelejas, dissersões e facções. Você sabe essa palavra facção? Você sabe o que quer dizer facção? Ter sentido faccioso. Vou dar um exemplo. Eu chego aqui na igreja e falo assim, ó, eu gosto do Tiago, eu não gosto do Bruno. Eu prefiro o Bruno pregando, eu não prefiro o Tiago. Sabe como chama isso? Facção. Isso é obra da carne. Vamos para os frutos do Espírito. Versículo de número 20 diz assim: e o fruto do Espírito, um fruto que o Espírito do homem produz. Porque esse Espírito renasceu, esse Espírito nasceu de novo. Esse é assim: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Só que interessante é que
Como eu posso dar todos esses frutos? Eu nem lembro de cabeça todos eles. Como é que eu posso ficar pensando? Eu tenho que dar o fruto do amor. Eu tenho que o fruto da paz. Como é que eu posso ficar pensando isso? Mas você percebe que ele não foi feito para você pensar. Porque se tivesse que ser pensar, ele não era fruto do espírito, era fruto da alma. O fruto do espírito se dá pelo espírito. Quando eu sou convertido de verdade. Quando eu me alimento da palavra de Deus. Quando eu subjugo a minha carne, não permito que ela faça o que ela quer. Quando eu transformo a minha mente, as minhas emoções, o meu intelecto, quando eu transformo ele com a palavra de Deus, o meu coração vai começar a se encher do que é chamado a fé verdadeira. É por isso que Jesus falou assim, ó, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, te lança-te no mar, e se não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Aonde estava a fé? No coração, porque a dúvida não podia estar lá. Aí eu podia remover a montanha. Aí eu podia remover o problema. Precisa ser uma fé grande, Tiago? Precisa ser uma fé grande, Agnes? Diz que é do tamanho de um grão de mostarda. Isso mostra o poder da palavra de Deus em nós. Eu fiz uma pergunta para você. Em algum momento essa palavra falou no seu coração? Aí você falou assim, pastor, falou. Parece que eu estou entendendo uma coisa agora, parece que se eu orar vai dar certo. E vai! E vai dar certo. Só que a hora que você usar a fé, lembre-se de uma coisa, use a fé, mas aprisione a carne. Condene a carne à servidão, aquela mancha, e vai mandar a mensagem. Se você está em Gálatas, é 3, 4 folhas para frente só. Efésios 4. Isso aqui é só para a gente terminar. Para deixar certo como é que a gente tem que proceder. Acharam? Aí você fala assim, pastor, mas você espera todo mundo achar? Eu espero, irmão. Uma que eu não tenho pressa. E a outra que eu creio que as pessoas têm que ler a Bíblia. Pastor, mas eu leio no celular. Ó, eu sou antigo. Para mim, Bíblia é isso aqui. Ó. Bíblia em celular só quando a gente está trabalhando em alguma outra coisa. Para a igreja é Bíblia mesmo. Eu sou antigo. Tá? Efésios 4, versículo 22 diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho... Paz do Senhor. Pensei que eu estava sozinho aqui. Efésios 4, está todo mundo em Efésios 4? Versículo 22. Vamos de novo. Que quanto ao trato passado, vos despojei do... velho homem. O que era o velho homem? Era aqueles trajes que eu tinha antes de aceitar Jesus. Era aquela vestimenta que eu tinha antes de Jesus. Então eu tinha direito de ter raiva de você. Eu queria sentir ódio, eu sentia. Não tem problema. Eu não queria te perdoar, eu não perdoava. Não tem problema nenhum. Mas esse era o velho homem, olha só. O velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem. Para mim me revestir de um novo homem, esses versículos falam que eu tenho que fazer o quê? Renovar o meu entendimento. Quer que eu te dê um exemplo?
A minha avó dizia que quando saiu uma birruga na gente, você pegava o milho, passava em cruz 4 vezes na birruga e jogava para a galinha comer. Disse que a birruga saía. Mandinga, né? Não é possível que... Eu não tinha poder para falar com a minha avó, era muito pequeno. Mas se isso estava impregnado na minha cabeça, eu tenho que renovar. Não, isso aqui não serve, não está na Bíblia. Passar milho na birruga não está. Tira, renova. Da mesma forma como outras tantas coisas. Você me chateou. Na minha concepção, eu tenho o direito de ser mal criado com você. Na minha concepção humana, eu tenho esse direito. Mas pela palavra de Deus, não. Então, o que eu faço? Eu jogo fora aquilo que não serve e renovo a forma de eu pensar. Aí eu prefiro perdoar você e continuar amando você. Você viu como renovar o entendimento faz com que você seja um novo homem. Olha lá. 24. E vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Você sabe de uma coisa? Sabe por que justiça e santidade? Justiça só existe uma, a palavra de Deus. Tudo que sai daqui não é justiça. Justiça só existe uma, aquela que Deus considera como justiça. E santidade. Tem gente que costuma falar assim, ó, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Eu acho que essa frase está errada. Eu acho que a pessoa devia falar assim, ó, Deus é amor, e Ele também é santidade. E Ele também é santidade. E nós, para servirmos a Deus, só conseguimos fazer isso em santidade. Sem santidade, diz a Bíblia, ninguém vai ver Deus. Quer ver Deus trabalhar? Quer ver o poder do Senhor agir? Firma essa palavra no seu coração. No coração. Porque quando você tem no coração alguma coisa, você defende aquilo. Você vive aquilo. É como um time de futebol. A pessoa não liga para futebol até ela defender um time no coração dela. Quando ela defende um time no coração dela, o time pode estar ruim e a pessoa briga pelo time. Dá para ver como se faz, usando um exemplo assim. Está no coração? Sustenta. Briga por aquilo que está no teu coração. Deus vai te levar à vitória. Se coloca de pé em nome de Jesus e vamos fazer essa oração. E vamos fazer a oração da fé e Deus vai nos abençoar poderosamente.